Lei Paulo Gustavo e a democratização do acesso à cultura. A gente vai falar um pouquinho disso. Primeiro, a importância de a gente fazer escuta à comunidade cultural antes de lançar o edital. Isso é uma premissa em 8 de julho de 2022, nasce a Lei Paulo Gustavo, uma conquista histórica para o audiovisual e a cultura brasileira. Pela primeira vez, 2.797 bilhões de reais foram repassados diretamente da União para estados, municípios e Distrito Federal. E com uma importante inovação. A administração pública e a sociedade civil deveriam definir juntos sobre a forma de aplicação do recurso. Essa cooperação exige mais do que gestão. Exige escuta, diálogo, participação real. Os encontros entre os agentes culturais e os gestores foram chamados de escutas públicas ou oitivas da Lei Paulo Gustavo. Esse filme traz os relatos dos cidadãos que vivenciaram esse processo em 4 cidades do sul de Minas: Lambari, Santana da Vargem, Três Corações e Varginha. Contamos ainda com o olhar e a experiência de Ronildo Prudente, artista e assessor de políticas públicas de cultura, que com o seu trabalho ajudou a construir pontes entre o poder público e a comunidade. Eu digo tanta coisa nessa fita que você não escuta. Eu sou Ronildo Prudente, aqui de Três Corações. Eu sou conselheiro de políticas culturais por 2 mandatos aqui em Três Corações. E desde 2020 venho fazendo trabalho de assessoria com os municípios, né, para Aldir Blanc, para Paulo Gustavo e para PNAB. Nós tivemos uma diferença da Paulo Gustavo aqui no município para Aldir Blanc. A Aldir Blanc, o prefeito da época, não queria. A Paulo Gustavo não houve essa barreira, embora não houve movimentação da prefeitura, da Secretaria de Cultura para aplicar. Foi uma questão assim, vocês querem fazer, faz aí. E eu assumi, né, a questão das escutas, todo o processo, juntamente com a Secretaria de Cultura, como cidadão. Eu estava fazendo um trabalho técnico, que quem tinha que fazer seria a administração pública, seria a secretaria. Porém, é o que a gente tinha. Escuta tem que ter metodologia, né? Nós estamos fazendo escuta do quê? Não é de um documento jurídico, não é de uma lei. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pôr um projetor lá, passar a lei e todo mundo ler junto, entendendo. Na hora que a gente vai fazer a escuta, o primeiro passo é conscientizar. A partir do momento que você faz uma escuta e você consegue colocar no entendimento do artista que o que ele está fazendo ali é cidadania, ele está sendo um agente protagonista da política pública de cultura no município dele. E que na hora que ele fala assim, eu sugiro que seja assim, 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 por causa disso e por causa daquilo que está escrito na lei. Ele acabou de quebrar o balcão de troca. Aí, a partir de agora, a mesma pessoa que ia lá pedir um favor, está falando para ele, não, eu quero que o meu direito seja atendido dessa forma aqui, né? E não estou te devendo nada. A gente escuta várias frases, né? Que as brincadeiras, democracia demais é complicado, né, Ronildo? Escutar todo mundo, você vai escutar não sei quem, que ele não entende nada, né? Então, aí a gente vê que quem não entendeu nada é quem está falando isso, que a ideia é justamente esse aprendizado. Eu ouvi sobre essas leis através da Rádio Tropical e eu me interessei por saber sobre as leis e o que a gente poderia estar acartando com essa lei. Foram mais de 30 reuniões, uma média de 30 pessoas por reunião. Então começou em abril
e terminou por volta de outubro. Aí eu, o Nato BV, a gente foi para a primeira reunião. Chegamos na primeira reunião, já teve muito contraponto, né, com o Ronildo, mas foi interessante porque é muito participativo, então uma escuta pública, né, pública de verdade. Eu participei até agosto, setembro, começo de setembro, porque era muita divergências de opiniões. Tem muitos contrapontos, a gente não consegue resolver tudo na primeira reunião, né? Às vezes a gente tem uma demanda de mais reuniões para poder dar uma assertividade melhor no que a gente precisa trazer de ideias para dentro dessa movimentação cultural. Então todo mundo participava, eu podia naquele momento erguer minha mão, mostrar meu contraponto e todo mundo, né, dar suas opiniões, então foi muito interessante. A escuta pública foi justa, né, e foi forte. Todos deram o sim e o não na hora. O que foram sim, foi muito bem. Os que foram não, nós, como se diz assim, pedimos para ele especificar o que é que ele estava entendendo e o que ele queria para chegar em comum acordo. Há pontos e contrapontos que devem ser tratados em consenso para ver se conseguem resolver isso. Então, para a cultura, foi muito bom conhecer e levantar tudo isso, né? A gente entende que a lei deixa algumas lacunas. Você fala assim, bom, poderia ser assim ou poderia ser assado. Então a gente não sabia, muita gente não sabia. Então, através dessas reuniões, nós pudemos estar por dentro de tudo que nós temos direito, tudo que a cultura vem trazendo para todos os lugares, né? Essa mudança, essa novidade que, tipo, para o nosso povo que é periférico não sabiam, que nós também não sabíamos. A gente está há 25 anos na trajetória, mas a gente não sabia sobre esse processo de fomento, né? Então, essa novidade foi concreta e foi bom, né, para todos nós. O processo na nossa cidade foi muito bem especificado e foi muito bem preparado. E todos que estão participando estão sabendo o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer para frente. Eu acho que sim, participaram. Agora, ser ouvido ainda está faltando um pouco. Eu acho que poderia ter ouvido mais. Eu acho que a Secretaria de Cultura daqui poderia ter sido mais aberta. Tem muita coisa que precisa mudar ainda, mas aqui a gente foi ouvido sim, a gente teve um apoio sim, e eu não posso negar. Não, querendo ou não, foi difícil? Foi. Eles não escutou, você escutou sim? Você só tinha que estar na hora certa, no dia certo lá, para estar falando para eles. Então eu acho que deu certo. Olha, a gente não interviu muito nessa elaboração de planos, nessa decisão de valores. A gente deixou caminhar. Para que eles pudessem tomar a decisão, claro que a gente foi acompanhando, mas a maior parte das decisões foram por conta deles, né? Os artistas que traçaram os planos finais, tanto nos editais de fomento como nos editais de premiação. Os artistas daqui da cidade tiveram muita participação. E deu para perceber que o poder público escutou. Porque poucas pessoas perceberam, mas o poder público meio que deixou uma porta aberta. Eu acho que realmente, a partir desses fomentos, a cultura começa a criar uma cara. E a gente vendo a abordagem das pessoas na rua, as pessoas fazendo uma nova geração, né, inscrevendo projetos, pessoas mais jovens fazendo projetos culturais e querendo saber como isso funciona, qual é o caminho, eu vi que deu resultado. Tem coisa, pessoal, que é a coisa mais simples do mundo. E você leva 3 horas conversando para chegar no entendimento. Aqui está demorando demais, vamos votar. Geralmente quem faz isso já sabe que tem os votos, né? É um jogo que não é bom para a democratização, que não é tão democrático assim. Não, nós votamos, foi democrático. Uai, foi democrático, mas aqueles 10 ali nem entenderam o que estão votando ainda. O consenso, né? O entendimento, explanar as coisas, fala, pessoal, porque vocês estão acostumados a entender assim. E aqui, vamos analisar de outra forma para vocês verem. Isso, às vezes, faz as pessoas terem consenso e falar, não, a gente não precisa nem votar, é isso mesmo, é por aqui que todo mundo entendeu. Às vezes, tem uma questão que as pessoas têm um compromisso com o erro. Né? Não, mas nós já votamos, agora não pode voltar atrás.
Às vezes uma coisa que você votou errado. Você já definiu errado naquela reunião. Né? Aqui em Três Corações, daquelas 30, na 19ª reunião, foi uma pessoa que nunca tinha ido, foi lá e levou uma ideia que a gente mudou tudo do audiovisual. E a gente cresceu com isso, porque a gente não teve compromisso com o erro. Se quer evitar problema, a gente não escreve assim, ó, foi definido, a gente escreve, foi previsto. E nós tivemos aqui na Paulo Gustavo 2 momentos que foi, tinha um secretário de cultura. Nós começamos a fazer lá na escola João Brauli. Então todo mundo ia, a sociedade civil, muita gente ia, participou e foi muito produtivo. Mas eu não sei por que motivo trocou de secretário. A primeira reunião que a prefeitura convocou, ela fez uma convocatória já fechada só para quem havia se inscrito num formulário eletrônico que a prefeitura tinha oferecido. A gente foi muito mal orientado a princípio. Teve um consultor de fora que veio até aqui e ele queria resolver as questões burocráticas da Lei Paulo Gustavo da maneira mais sucinta e resumida possível. E isso foi muito prejudicial para a gente, isso inclusive acabou tirando muita gente das reuniões, sabe? E aí foi um primeiro ponto de aglutinação da sociedade civil. Nós entendemos que era um movimento estranho da prefeitura de restringir o acesso à discussão e produzimos e promovemos, né, realizamos uma reunião paralela aqui no Vagão 98 para informar as pessoas a respeito disso e para dizer, olha, está começando um processo de escuta pública, a gente precisa tomar pé. De cara, a gente levou para um vereador aqui de Lambari, que estava participando das oitivas, que o consultor ele não estava apto a ser o nosso orientador, né? E aí ele teve acesso aos documentos todos sobre a pseudo-licitação que aconteceu para a contratação desse consultor, e aí a gente viu que estava completamente irregular, e aí o Ministério Público ameaçou de intervir, e por conta disso ele caiu, e aí a gente conseguiu resolver. A partir desse momento a gente teve bastante entrosamento, porque a gente teve essa flexibilidade, esse entrosamento muito bacana entre o poder público e sociedade civil. A gente teve bastante audições, tivemos bastante reuniões, bastante esclarecimento, né? Essa participação da sociedade civil junto com o poder público foi muito bom, realmente foi muito produtivo. E aí, com as oitivas que aconteceram depois, aí sim a classe artística passou a ser ouvida e todas as nossas decisões que foram frutos das nossas votações foram registradas em ata. A oitiva era um lugar em que as soluções eram construídas, as diferenças eram aplanadas e o que saía dali seguia para os editais. As escutas, no caso, entre os artistas, ela foi assim de maneira bem respeitosa, né? Lógico, tiveram divergências, sim, né? Mas eu percebi que foi uma escuta bem saudável. Houve conflitos porque tinha essa divisão de recursos e, enfim, mas foi uma discussão da sociedade mesmo, dos setores entre si, discutindo quais eram as preferências deles por distribuição de recursos, que isso impactava principalmente na questão da descentralização, né? Eles expressaram opinião, falaram, foi uma coisa muito discutida, muito debatida, assim, né? Às vezes a pessoa não tem muito hábito de debater essas questões. Então, as propostas dos artistas foram atendidas, sim, e respeitadas, porque eu não escutei nenhum deles reclamando. Esses foram os ganhos, né, de conscientização da sociedade e também de conscientização do setor público, de que política pública de cultura não é uma coisa que se faz em gabinetes. Quando me perguntam assim, o que mudou no panorama da cultura? Né? Nós mudamos a legislação, tivemos mudança de legislação, que é muito importante, mudanças importantes. Agora, o panorama da cultura não saiu do lugar. Enquanto a gente não entender essa legislação, a gente que eu digo é administração pública e sociedade civil, não cobrar
não implementar e não aplicar de forma eficiente, você não muda o panorama da cultura. Você muda só a legislação. E legislação nós temos para tudo. Se mudou a legislação, se antigamente vocês não tratavam de verba, porque não tinha verba, agora tem. Como que vocês vão tratar de um dinheiro público sem técnico? Enquanto eu não tiver pelo menos uma pessoa, não precisa ser um técnico formado em política pública e cultura, enquanto eu não tiver um auxiliar administrativo para cuidar disso, a gente não caminha no sentido do aprendizado. Tem gestores muito dispostos, né? Nos municípios que eu trabalho aqui, é muito gratificante eu ver os gestores criando essa situação, querendo mudar. O que nós temos hoje são secretarias de eventos. Nós não temos secretaria de política pública de cultura. Para mim já está na hora de separar. Mudou a legislação. Aquilo que eu falei lá atrás, mudou a legislação, agora nós precisamos mudar o panorama. A LPG, as escutas da LPG aqui em Varginha, elas aconteceram primeiramente por conta da sociedade civil. Foi a sociedade civil que tomou o primeiro passo. E enquanto o poder público, ele fez porque ele tinha que fazer. Tivemos 3 encontros e mais ou menos aí aproximadamente 40, 50 pessoas que compareceram nesses encontros. Eu, se não me engano, foram uns 4, né? Foram uns 4 encontros, mais ou menos. Por exemplo, eu acompanhava pela internet, né, todos os encontros. Então essa escuta pública fez um barulho na cidade, mas eu fiquei sabendo mesmo através do comitê que foi formado, né? São outros artistas também. Eu fiquei sabendo das escutas públicas de Varginha através das redes sociais, né, e através dos WhatsApps da Fundação Cultural, e através do comitê também, que eu sempre acompanhava no Instagram, esses convites para a população estar presente. E eu acabei conhecendo o comitê, vindo aqui numa reunião e fazendo amigos também, e fui me inteirando sobre as oitivas. O comitê é um iceberg, é tudo de bom que aconteceu em Varginha. Por quê? Lá a gente discute o que era para ser discutido na Fundação Cultural. Lá a gente aprende as leis, que era para a gente aprender nas oitivas. Vários grupos se formaram para debater a LPG. Teve o Comitê Cidadão, teve pessoas que não tiveram nomes, mas fizeram suas próprias reuniões, teve o Fórum de Cultura, grupos que se organizaram no WhatsApp, enfim, todos estavam conhecendo o novo caminho da cultura, né? Foi feita uma primeira oitiva, né, para explicar sobre a Lei Paulo Gustavo, depois que foi criada uma comissão. Essa comissão, ela teria participação de representantes da Fundação Cultural, representantes do governo, de advogado, representantes da sociedade civil. Nas oitivas, tivemos muitos obstáculos com divergências de classes culturais. Teve umas brigas aiadas, teve uma discussão aiada, cada um queria segurar o seu. Houve uma divisão da classe artística, haviam artistas antigos na cidade, né, pessoas que fazem cultura há 20, 30 anos e não aceitavam aquele pessoal jovem que estava chegando, que estava querendo conhecer os mecanismos da cultura. Ao mesmo tempo, eu entendo que foi um primeiro momento onde teve toda essa reunião de vários artistas com diversas ideias. Isso causa um pouco de deslize, de desgaste, né? Mas é necessário, porque é assim que a gente constrói. Não existia uma pauta em nenhuma das reuniões, não existia uma direção, e a palavra era só, vamos ouvir. E aí, ali eu não me senti tão aberto a dar minha opinião, já que eram tantas pessoas, mas eu consegui ouvir bem a opinião de vários outros artistas, fazer um networking bem massa, mas não me senti sendo ouvido, se era essa a questão. Fiquei um pouco tímido na situação por não ter muito conhecimento de como funcionavam as coisas, então eu procurei mais ouvir.
a comissão ficou travada. A comissão ficou travada. Porque esse diálogo que era fundamental para crescer o diálogo, para se chegar ao consenso do que realmente era importante, não aconteceu. Acabou que no final a gente ficou meio assim, aguardando o que seria melhor para uma votação final, né? Nós queríamos o quê? Uma convergência e tivemos muita divergência. E conseguimos sim, de alguma forma, superar essa divergência com a nossa consultoria. A empresa ela foi contratada já no final das oitivas. Já no final das oitivas que a empresa foi contratada. Que cada área apresentou para o nosso consultor o que eles queriam, por escrito, e isso foi feito. A escuta pública foi desastrosa e maravilhosa. Ela foi desastrosa da maneira que foi encaminhada, mas ela foi maravilhosa porque teve abertura para a construção dessa escuta, dessa conversa, como ela realmente tem que acontecer. Eu vejo muito essa disputa dos artistas nesse sentido. Ah, mas eu sou profissional, o outro não é. Não existe isso nas leis. É agente cultural. O Célio Turino, inclusive, ele usa um termo muito mais abrangente que o termo que a gente usa, que a gente usa, às vezes, o artista amador e ele usa o artista social, que é muito interessante. E a gente tem muitos artistas sociais. Se você fizer essa pergunta, eu faço esse teste lá. Eu falo, escreve para mim 10 artistas da cidade. 80% escreve os mesmos, porque são os que estão na prateleira de cima da cena. Mas eles estão esquecendo aquele que faz lá no bairro, eles estão esquecendo aquele que faz a cultura popular, às vezes por parte da administração pública. Ronildo, esse negócio de democratizar demais, busca ativa para mim é isso aqui, ó. Busca ativa é o interessado, busca ativa é quem vem. Se vai, não é busca ativa, né? Não precisa buscar. A dificuldade da cidade de Santana da Vargem, eu acho que às vezes mais cidades também, foi um pouco da interpretação da lei. Por que interpretação da lei? Porque a lei, quando fala audiovisual, o que fazer, como apresentar, a forma de apresentação, foi muito difícil. E no setor também não tinha, né, na nossa cidade, não tinha pessoas preparadas para apresentar um documentário, né? Então, o que a gente fez? Né? A gente juntou a nossa comissão, né, aqui dentro e a gente foi atrás das pessoas. Bom, na verdade, não teve as escutas aqui. A Lei Paulo Gustavo aqui, eu fiquei sabendo dessa Lei Paulo Gustavo através da internet, dos comentários, e procurei o secretário da Cultura daqui de Santana para a gente ver o que acontecia para fazer. Nesse caso, ele ficou de ver o que iria fazer, e no último dia que era para fazer a lei mesmo acontecer, ele fez uma reunião, mais ou menos de última hora, e teve só 4 artistas que foram convidados. A gente fez 2, deu na faixa de 9, depois a outra foi menos, foi umas 6 pessoas, 7 pessoas. Não, na verdade, a reunião, todos os artistas que estavam lá, foram só 2 que sabiam a respeito da Lei Paulo Gustavo, que era eu e mais um, e os demais não sabiam nem o porquê que estava naquela reunião, o que eles poderiam falar em respeito à reunião. Foi feita uma reunião, eu não sei falar se houve uma chamada pública, não posso dizer a respeito disso, mas eu, pessoalmente, fui convidado a participar. O que eu sei é que não houve as reuniões, certo? A Secretaria da Cultura não teve o interesse de unir com os artistas e unir com o povo que mexe com cultura para poder ouvir o pessoal. Então, nessa reunião que aconteceu, nós estávamos aí com poucas pessoas, até pela falta de conhecimento do projeto em si, pela comunidade. E nós tivemos, sim, a oportunidade de conversar, né, expor algumas ideias, trocar algumas experiências, inclusive eu particularmente,
entender um pouco mais de como funcionaria e como eu poderia pleitear e participar desse projeto. A gente não tinha esse entendimento, né, porque a gente é muito engessado na questão de investimentos, né? A gente está acostumado, a gente como gestor, como procurador, o pessoal da licitação, que é o nosso órgão que determina como vai ser a forma de pagamento, de o cara prestar o serviço e a gente pagar depois. Então, eu acho que o desconhecimento trouxe um prejuízo para o projeto como um todo, que poderia abranger ainda mais a cultura local. Não teve nenhuma explicação. Os anexos que pediam, ninguém sabia me explicar, nem a Secretaria da Cultura e nem o pessoal que estava dando assistência à Secretaria. Então, não teve nenhum tipo de comunicação, ou seja, se eu soubesse fazer, fazia, se eu não soubesse, mandava e pronto. Porque se não fosse assessoria, a gente ia ter mais dificuldade ainda, porque a gente, como gestor, a gente preocupa muito em fazer. Quando fala sistema, que a gente toma muito tempo sem ficar sentado ali, se eu sentar, para lá fora. Eu acho que precisaria o próprio indivíduo se dedicar mais, procurar saber mais de como que é, e o que ele pode fornecer para o município como cultura, para ter o retorno. Isso a gente tem feito, que a gente corre atrás, a gente vai atrás do secretário da Cultura, a gente vai atrás da Prefeitura, porém as portas nem sempre estão abertas para a gente. Para nós foi um desafio muito grande, né? De chegar aqui, de valorizar a questão cultural, porque o pessoal da cultura nunca teve espaço. Então, na verdade, por eles não ter essas reuniões, esse chamamento com o público, eu vejo que não teve muito avanço nessa questão. Poderia ter sido muito melhor, mas foi bom, creio eu, do jeito que foi. Eu gosto sempre de abordar quando o município me chama e me pede assim, eu queria que você fizesse uma assessoria aqui para mim. Aí eu falo, a assessoria é gratuita. A assessoria está lá no site do Ministério da Cultura, está nas inúmeras lives que tem do Ministério da Cultura, que inclusive eu me capacitei para fazer o trabalho por lá, né? Tá tudo lá. Agora, se ele quiser pagar para executar, que pelo menos ele pague uma vez e ponha alguém para aprender. O principal trabalho de quem vai trabalhar pelos 5% é o quê? É tentar o mais rápido possível que a cidade caminhe por si só. Todo gestor tem direito ao plantão tirar dúvidas com o Ministério da Cultura, com 2 horas ao vivo, só ele e o representante do Ministério da Cultura para tirar todas as dúvidas. Quem descobrir alguém que já fez isso ganha um doce. Na hora que você vai construir com a sociedade civil, você constrói com afago. Você constrói, você traz para junto, você explica. Com a administração pública, é uma questão de cobrança, é uma questão de mudança de conceito. Cada um vai descobrir o seu lugar nesse processo. Tem gente que o lugar dele vai ser o quê? Só participar do edital e pronto. E isso é muito importante. Tem gente que vai ter paciência suficiente para entender o ponto sensível do outro que não entende nada, mas que ele tem direito de falar. E a gente tem que entender que qualquer fala dele tem a mesma força da fala do conselheiro de cultura, do secretário de cultura, né, e do prefeito, porque é feito horizontalmente. É o novo momento, e esse momento vai ficar. A ideia é qual? Eles não vão decidir mais sozinhos, né? Nem que eles queiram, porque se por um lado eles não querem mudar, por outro lado a sociedade civil quer. É uma frase até lá do Tiago, do Ministério da Cultura, o município que escuta mais, erra menos. Eu digo tanta coisa nessa fita que você não escuta. Do que você escuta eu não sei nada. Do que você escuta eu não sei nada. Esse negócio de palavra é uma coisa filha da fruta. Qualquer palavra leva a ideia errada.
Qualquer palavra leva a ideia errada. Eu tô dizendo que cada palavra é uma prostituta que é paga pra fingir que tá empolgada, que é paga pra fingir que tá empolgada.